Al-Na'ama wa As-Salam, a graça e paz. Amém, meus irmãos? Que alegria estar com vocês nessa manhã para adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu trago um abraço da nossa igreja presbiteriana lá no Iraque. Saúdo a vocês, então, com a paz de Cristo Jesus. E antes de expor a palavra de Deus essa manhã, eu gostaria de uma maneira breve, só trazer um pequeno relatório daquilo que nós temos feito ali no Iraque. Quando eu digo nós, não sou eu, minha esposa e meus filhos, mas nós, a Igreja Presbiteriana de Silva Jardim, também através de nós ali no Iraque, divulgando a palavra de Cristo Jesus. Vocês vão ver uns slides aqui projetados, e enquanto ele vai colocando, eu e minha esposa e meus filhos, nós estamos ali no Iraque desde 2021, somos missionários da APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, desde 2008, já trabalhamos com árabes, então já há cerca de 17 anos, e desde 2010, então, ali no Oriente Médio. Pode passar, por favor? E antes da gente continuar, o pessoal da multimídia que está transmitindo isso para as pessoas que estão em casa, eu gostaria, se possível, só filmar a minha pessoa aqui, por favor, e não filmar os slides por motivo de segurança. Tá joia? Pode passar, por favor? Nós estamos ali no Iraque, só para os irmãos se situarem, esse é o mapa do Iraque, e hoje a gente pensa que o Iraque não tem muito missionário, né? Isso é um grande erro, né? O Iraque está com muitas unidades missionárias hoje, né? Entre várias nações, diversas agências missionárias. A questão é que 99% da ação missionária hoje no Iraque, ela se concentra nessa parte amarela do mapa que vocês estão vendo, né? E nessa parte bege, que é 90% ali do Iraque, mais ou menos, são pouquíssimos missionários, cerca de 8 famílias hoje. E por que isso? Porque a região amarela do mapa é o estado do Kurdistão iraquiano. É um povo diferente, uma etnia diferente, uma cultura, uma língua diferente, é um povo diferente ali, não são árabes, né? E por conta a Turquia, o Irã, os próprios árabes, eles têm um conflito muito grande com os curdos. Então, para proteger essa população curda, existe o exército americano, o alemão, o francês e outras nacionalidades protegendo os curdos. Então, é uma região menos perigosa e o visto é mais acessível. Então, os missionários vão para lá para trabalhar ali no Iraque. Como eu trabalho com a minha esposa com árabes, nós estamos ali numa região curda, justamente para alcançar os árabes que fugiram do Estado Islâmico em 2014. Se você conseguir olhar na parte noroeste, assim no norte, do lado esquerdo do mapa, é a Síria. O Estado Islâmico, depois de devastar a Síria, ele entrou no Iraque pela região de Nínive, onde nós temos a maior cidade ali, chamada Mossul. Então, esses árabes, tanto cristãos, pouquíssimos, quanto os muçulmanos, fugiram do Estado Islâmico por conta da segurança deles. Então, eles moram então na região amarela, na cidade de Erbil, onde nós moramos, e ali a ONU, juntamente com o governo iraquiano, fez assentamentos, campos de refugiados. E ali então nós desenvolvemos o nosso projeto chamado Malja, que em árabe significa refúgio. Pode passar, por favor? Ali então nós desenvolvemos um trabalho com futebol. Chegamos ali há 3 anos atrás. Essa grama sintética na foto da esquerda do alto, bonita, linda, linda, maravilhosa. Obrigado, meus irmãos, obrigado por orar por esse projeto e obrigado por contribuir financeiramente com esse projeto. Era um terrão ali e graças às ofertas dos irmãos e de outras igrejas, nós conseguimos comprar uma grama sintética e eu comecei o trabalho ali sozinho, 20 adolescentes, depois de um mês, 40 adolescentes, depois de mais um mês, 60, e em 6 meses eu estava trabalhando com 120 adolescentes entre 12 e 17 anos. E aí estava demais para mim, né? Ainda com 3 filhos, arrumaram uma cachorrinha, um jabuti, então era muito. E eu orava, Deus, por favor, eu preciso de mais trabalhadores aqui na Seara. E Deus enviou então esses 2 homens ali com suas famílias, o Carequinha, o Jefferson e o de Cavanhaque, o Francis. Eles são da agência Frontiers e estão ali conosco nos auxiliando. Então deu uma respirada boa. Nós, além do futebol, pode passar os slides, isso aí são algumas das turmas, esses uniformes bonitos que vocês viram ali em azul e cinza, essas chuteiras bonitas no pé dessas crianças, graças à oferta dos irmãos.
Louvado seja Deus pela fidelidade dos irmãos, não a nós, a Deus através desse projeto. Pode passar, mas não é só futebol que a gente ensina ali, é muito mais do que futebol, é a palavra de Deus. A pregação do evangelho é proibida, é um crime nesses países árabes, muçulmanos, então eu não posso pregar, eu não posso começar o meu treinamento com uma oração, eu não posso começar o meu treinamento lendo um texto da Bíblia para eles, isso é um crime. Então, no dia a dia, com as situações que acontecem no treinamento, eu coloco então conceitos bíblicos no coração desses adolescentes. Então, o iraquiano ele briga demais, está no DNA ali, a luta, a briga. Então, na primeira semana, eu tinha que separar ali entre 6 e 7 brigas por semana. Recebia a entrada mais dura no futebol, o menino já levantava com a mão fechada e começavam a se bater e se esmurrar. E eu falei, isso não pode. E aí senta todo mundo aqui, a palavra de Deus nos diz isso, que Deus disse isso, isso, isso. E aí então eles ficavam ouvindo, achavam estranho, mas eu não falei Bíblia, eu falei a palavra de Deus, eu não falei Jesus, eu falei Deus. Então não chocou tanto eles, e eles escutavam aquilo e falavam, poxa, eu nunca escutei isso na vida. Então comecei a colocar conceitos sobre Allahu Mahaba, Deus é amor, 99 atributos para Deus no islamismo, poderoso, criador, justo, nenhum deles amor. Então comecei a trabalhar o amor ali, que Deus ama esses adolescentes, nós devemos amar ao próximo como Deus nos ama. Então a gente vai colocando esses conceitos da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Com esses quase 3 anos de projeto, as brigas pararam, os palavrões pararam, diminuíram, o respeito comigo, com os próprios alunos e os pais aumentaram. Então Deus tem trabalhado no coração desses adolescentes. Agora que eu já tenho a confiança deles, que eles já sabem que eu sou cristão e ensino valores cristãos ali, eu tive a oportunidade nesse último Natal, que é a foto da esquerda, de contar para eles o plano da salvação. Jesus é o sentido do Natal. O Natal é um dia normal para eles, eu estava dando treino, as crianças têm escola, trabalho, e ali então eu contei o porquê que Jesus teve que vir ao mundo, não só que ele veio ao mundo. E eu comecei lá no Éden com o pecado e fui indo através dos profetas para mostrar que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Poucos deram algumas risadinhas, a maioria prestou atenção, outros estavam muito atentos, conversando com os alunos, com os amigos. Nessa outra foto, foi na Páscoa, eu consegui falar da ressurreição de Cristo. Essa foto que vocês estão vendo foi no encerramento agora em junho, onde eu contei a parábola da ovelha perdida. Então já estou pregando de fato ali o plano da salvação e a mensagem do Evangelho para eles. Então louvado seja Deus por isso, porque Deus tem feito grandes coisas ali no meio desses adolescentes. Pode passar, por favor. Além da pregação da palavra, nós lidamos muito com a ação social. É uma das maneiras deles verem o amor de Deus na vida deles. Eles perderam tudo com a guerra, são adolescentes pobres, as famílias são muito pobres, então a gente consegue dar uniforme para eles, de tempos em tempos eu consigo comprar chuteiras para eles, Até os meus ajudantes falaram, e a gente não vai ganhar a chuteira da Puma, não? Eu falei, não, as ofertas são para os alunos, não para nós, fica com a sua chuteira velha aí. Então, assim, a gente usa todo esse dinheiro exclusivamente para os alunos. Muitos deles têm problemas de saúde, mas não têm dinheiro para comprar remédios. A gente cuida da saúde deles comprando remédios também. Então, de todas as maneiras, nós tentamos alcançar a vida integral da pessoa, levando o alimento espiritual, mas o alimento físico para eles. E os meus alunos têm um recadinho para os irmãos agora, de um vídeo de 1 minutinho. Pode colocar, por favor. شنو تتعلم بمشروع الملجأ؟ الأخلاق شنو الشيء زين أنت جاب لك هالمشروع؟ الدرس تتعلم بمشروع الملجأ؟ أتعلم كرة قدم ومهارات جديدة والله الاحترام مثلا والتدريبات الأخلاق والتدريب، إنه ما نكون أحد، ما نسوي مشاكل ويا أحد، نحترم الأكبر منا. شنو الشيء زين أنت جاب لك هالمشروع؟
دريس وفوتبول ولابتشين وتعليمات. الاحترام والأخلاق، وممكن تكون مستقبلك من تكبر كل شيء. المدربين جونيور وفرانسيس وجيفرسون يساعدك. يساعدونا في التمارين ويساعدونا أخطاء إحنا ما نعرفها هم يعلمونا. تعلم كرة القدم القلب يتغير، تعلمتونا شوية اللعب الكلام شوية والأخلاق ساعدونا زين. هم خاص مدربين يعني تساعدونا يعني بالتدريب والانضباطات والمباراة والصلاة وعلى كل شيء. ساعدوني بأنه ينطوني كلام تحفيزي وهيك شيء يعني. أنهم مدربون جيدون. نشكر البرازيل سوت هذا المشروع في العراق. الشكر على هذا المشروع الجيد، سوف يعطينا درجات عالية وإن شاء الله نكون بأعلى المراكز. شكرا لكم، أقدر هذا لكم ونحن جميعا. شكرا للبرازيل انها سوت لنا هذا المشروع في العراق في اقليم كردستان اكيد. كلكم تعالوا هنا لان اول شيء احنا نحبكم، ثاني شيء تحياتنا للبرازيل على راسي. لا توقفوا الأشياء التي تجيبوها، استمروا بهذا الشيء، لأن أنتم جاي تكونون مشروع إنه الأطفال يصادون مشاريع أقوى. Deus, eu fico feliz porque eu vejo a alegria desses garotos que não tem nada, perderam tudo, e quando eles entram naquele campo de futebol, o semblante deles mudam, assim, sabe? Ali é o refúgio da vida deles, e a gente sabe que esse refúgio é Cristo Jesus. E pode voltar com os slides. A gente teve uma surpresa que um garoto chamado Azad, esse garoto que vocês estão vendo nessa foto, isso, ele disse assim: Júnior, hoje os meus pais vão vir aqui conversar com você. E eu falei: tá joia. E eu não sabia o que se tratava. E aí, então, eles chegaram e eu fui falar com os pais dele e eles vieram me agradecer. Obrigado. Eu falei: mas por quê? Ele: por esse projeto que você tem com esses adolescentes, né? Você tem realmente mudado a vida deles de tantas maneiras. Obrigado. Eu falei: não, até parece. Isso é uma coisa que a igreja brasileira faz. Todos os nossos alunos sabem que tudo que está acontecendo ali é por conta da igreja brasileira, né? As ofertas, tudo é a igreja brasileira. E aí ele falou assim: não, mas além do futebol, eu quero agradecer porque você contou para o meu filho que Jesus é o Salvador. E aí eu me assustei, porque eu esperava que um pai fosse falar isso com uma arma apontada na minha cabeça, porque isso é muito sério lá, isso acontece muito lá. Eles são muito radicais, muito extremistas. Então o pai vir agradecer porque eu falei de Jesus para o filho dele, eu não entendi nada. Fiz uma cara de surpresa e ele falou assim: não, calma, já faz alguns meses, e aí tinha um casal do lado deles que eu não conhecia. Ele falou: esse casal, eles estão falando de Jesus para mim já faz uns 6 meses. E eu olhei e falei: é americano com certeza, pelo jeito assim, né? E aí eu comecei a entender então. E depois de 6 meses a gente entregou a nossa vida para Cristo Jesus. E aí eu corri nos meus filhos, para falar para os meus filhos que o Islã é uma mentira e não é a verdade, que a palavra de Deus é a Bíblia, e Jesus não é só um profeta, é o Salvador. E aí o meu filho falou: mas eu já sei de tudo isso, pai. E ele falou: como assim você sabe disso, Azad? Ele, meu professor de futebol, ele me ensina isso, e eu já entreguei a minha vida para Jesus, Jesus é o Salvador da minha vida. E ele falou: mas Azad, se você sabe de tudo isso, por que você não veio contar para mim? E ele falou: pai, você sabe, né? Se eu contasse isso para você, você podia me matar. Ele falou: é verdade, você foi muito sábio em não contar isso para mim. Então essa é a realidade do Iraque. Então eu não sei se há outros adolescentes ali que já entregaram a vida a Cristo Jesus, mas por medo da perseguição, eles ficam calados. Ore muito por esses adolescentes e por essas famílias. Pode passar? Eu vou ter que correr algumas fotos, tá bom? Por conta do nosso tempo. Mas nós temos a nossa igreja ali no Iraque. A foto da esquerda é o nosso templo na cidade de Erbil. Essa igreja já tem 4 anos de existência, de cristãos que fugiram da perseguição da região de Bagdá e migraram para o norte, e ali então tem a igreja presbiteriana. A foto do meio é uma igreja que nós plantamos a uma cidade mais ao norte, a 2 horas dali, uma igreja em Duhok. Então essa igreja tem 2 anos de existência, e a minha esposa faz um trabalho muito grande ali com as crianças, com a educação infantil ali na igreja. Então nós temos uma igreja, ela pode existir ali, ela tem a proteção do governo,
né? E qualquer um pode entrar na igreja, e isso é muito bom, né? É claro que os muçulmanos não vão até a igreja, é raro isso acontecer, mas ela está ali para ser luz e abençoar aquela cidade, essa nação. Pode passar, por favor? Eu vou contar rapidamente poucos testemunhos, na verdade um só. Essa é uma família de muçulmanos que temos evangelizando, eu não vou ter tempo de contar deles agora, pode passar, por favor? Esse casal, ele ainda não aceitou a Cristo Jesus, o Tariq, mas a esposa Clara já aceitou a Jesus, nós estamos estudando a Bíblia com eles, e a gente entregou uma Bíblia para eles, né? E quando a gente entregou a Bíblia árabe para eles, ela abraçou a Bíblia, e ela não largava de jeito nenhum, ela chorava, e ela falava, agora todos os dias eu vou poder escutar a voz do Senhor, e ela já em 6 meses, ela já leu quase a Bíblia inteira, né? Então isso serve de até exemplo para nós, o que temos feito com as nossas Bíblias e com essa liberdade que temos aqui no Brasil, né? Então ela tem valorizado demais. Ore muito por essa família, tem sofrido bastante lá, eles são sírios e estão tentando fugir do Iraque por questões ali de segurança, e então ore muito pela vida deles. E pode passar o próximo slide. Esse casal de branco é um casal, eles eram muçulmanos e eles estavam muito descontentes com o islamismo, e um dia passaram na frente da nossa igreja, já 7 anos sem fazer as orações, sem ler o Corão, totalmente assim, distantes da religião, e um dia passaram em frente da nossa igreja e olharam um para o outro e falaram, vamos entrar e vamos ver o que é isso. Eles entraram e era um culto onde eu e minha família estávamos cantando em português essa música que as crianças cantaram aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e com a legenda em árabe, e eles assistiram esse culto, e eles falaram, isso faz sentido, eu não estou entendendo nada, mas está fazendo sentido. E vieram conversar comigo no final do culto, e eu falei, posso fazer uma visita para vocês? E eles, claro, fiz uma visita na casa deles, e eles falaram, a gente quer estudar a Bíblia, porque a gente não conhece a Bíblia, e a gente percebeu que ali naquela igreja tem algo diferente. A gente sentiu algo diferente, a gente quer saber o que é isso. E eu falei, eu vou apresentar isso para vocês, que é o Deus verdadeiro. Então eu fiz um intensivo com eles ali, um panorama bíblico, em 4 semanas antes de vir aqui para o Brasil, isso foi agora em maio, no finalzinho de maio, e ali numa oração, porque ele nunca orava, mas um dia ele falou assim, não, hoje eu vou orar. E ele fez oração, ele se apresentou para Deus, ele, oi Deus, aqui é o Abdullah, essa aqui é a minha esposa, e a gente está aqui diante do Senhor, conhecendo a Bíblia, e obrigado porque o Senhor criou, obrigado porque o Senhor fez isso, obrigado porque o Senhor mandou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz, para me salvar e perdoar os meus pecados, e a esposa dele chorando, e ele chorando. Eu falei, gente, ele está entregando a vida dele aqui para Cristo, sem eu ter que falar, olha, você precisa aceitar a Jesus, você quer aceitar a Jesus? Não, ele naturalmente entendeu tudo aquilo ali, e orou, e agora a gente voltando para o Iraque, eles serão batizados, ore muito pela vida deles. E aquele rapaz atrás de mim, eu estou de laranja nessa outra foto, esse rapaz de cinza, todo barbudão, eu termino contando o testemunho dele, que é muito impactante, porque ele lá em Bagdá, ele era um soldado do exército, então lutava muito pelo país, e começou a questionar, né, onde que Deus está nisso tudo? Matava gente, via gente morrer. Ele hoje tem cerca de 28 anos, e desde 20 anos no exército, e aí o Estado Islâmico entra no Iraque e começa a matar tanto em nome de Deus, e ele começou a se questionar, onde que Deus está nisso tudo? Realmente Deus existe? Será que esse é o Deus verdadeiro? E aí um dia ele estava num grande protesto em Bagdá, e o protesto lá começou a crescer, aumentar, e depois de alguns dias o governo falou, olha, exército, vai lá e acaba com esse protesto. E quando vão acabar com o protesto, não é com bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, eles chegam com uma metralhadora bem grande e começam a atirar na população para dispersar. Então morrem muitas pessoas nos protestos. E aí começou a atirar nas pessoas do protesto, e eu estou chamando ele de Daniel, para mudar o nome dele, ele saiu correndo. E todo mundo saiu correndo para não morrer nesse tiroteio com o exército. E aí na direção contrária, ou seja, uma pessoa indo em direção às balas, um senhorzinho jogando um monte de papel assim, e ele pegou um desses papéis, ele chegou em casa e leu, você conhece Deus? Deus realmente existe na sua vida? Ele falou, é isso que eu quero descobrir. E ele tinha um telefone, ele ligou, era o telefone desse senhor, esse senhor, ele contou da palavra de Deus para o Daniel, e depois de algumas semanas o Daniel entrega a sua vida a Cristo Jesus. Daniel então decide contar para sua família,
que agora ele é um seguidor de Jesus, porque ele não quer que a sua família seja condenada eternamente, então ele quis contar que Jesus Cristo é Salvador. E quando ele conta para a sua família, o pai do Daniel e seus irmãos ficam muito bravos, quando ele fala que Jesus Cristo é Deus e é o Salvador da vida dele. E começam a gritar com o Daniel: você é um herege, isso é blasfêmia, retira o que você disse, você está trazendo desonra para a nossa família, né? Então para com isso, retira o que você disse. E ele não retira o que ele disse. E aí então eles começam a ficar cada vez mais exaltados, e alguém grita: vamos limpar a honra da família, você vai morrer. E todo mundo: você vai morrer. Os irmãos dele e o pai dele. Então eles vão até a cozinha, pegam muitas facas, e nisso Daniel corre. E aí então eles decidem ir atrás do Daniel e vão na casa de um primo, o Daniel não está lá, vão na casa de outro primo, o Daniel também não está lá, e o Daniel correu para a casa do melhor amigo dele. O Daniel entrou na casa do melhor amigo dele e falou assim: me ajuda, me esconde, que minha família quer me matar. Ele falou: mas por quê? Ele: porque Jesus agora é o Senhor da minha vida, eu disse isso para eles. E aí o amigo dele falou: retira o que você disse, isso é blasfêmia, isso é heresia, não fala isso. Ele: não, Jesus é o Salvador da minha vida. E nisso então a família de Daniel decide procurá-lo na casa desse amigo. E chegam, bate na porta e o Daniel fala: me esconde, eles vão entrar. O Daniel sentado no sofá, eles entram na casa do amigo do Daniel. E aí então Daniel sentado no sofá assustado, chega o pai e os irmãos com facas na mão e pergunta para o amigo: cadê o Daniel? E aquele amigo, totalmente assustado com essa situação, vira para o sofá e fala: o Daniel está ali sentado no sofá. Eles olham para o sofá, olham de novo para o amigo do Daniel e falam: para de mentir, para de mentira, cadê o Daniel? E aquele garoto não entende nada e fala: ele está ali sentado no sofá. O Daniel estava sentado no sofá, e Deus ali fez um milagre para proteger a vida do Daniel. E aí os pais do Daniel, o pai do Daniel e os irmãos ficam cada vez mais doidos com a situação e falam: para de mentir, garoto, onde é que está o Daniel? E aquele garoto não entende nada, vocês não estão vendo, ele está no sofá. E nisso começam a espancar esse garoto por ele estar mentindo. E começam a bater tanto nesse garoto que ele fica todo desfigurado, todo ensanguentado. E eles perguntam a última vez: onde está o Daniel? E ele fala: está ali no sofá. E aí, na raiva, ele pega a faca e esfaqueia o amigo do Daniel. Nisso eles fogem, vão embora, e quando eles vão embora, o Daniel consegue se levantar do sofá. Ele tentava levantar e ajudar o amigo dele, mas ele não conseguia. Ele tentava gritar e falar coisas, mas ele não conseguia. Até então que o Daniel chega no amigo dele, e o amigo dele fala: eu não estou entendendo nada. Que Jesus é esse que está te protegendo dessa maneira? E ele começa a perder sangue. Daniel pega o seu amigo e leva ao hospital. E aí demora o atendimento e o amigo dele começa a, vias de fato, falecer. E Daniel se lembra das histórias da Bíblia. Se lembra que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus, e que curou uma mulher com um fluxo de sangue que ninguém tinha dado um jeito naquilo. Então Daniel coloca a mão na ferida desse amigo e ora em nome de Jesus. E milagrosamente aquela ferida se fecha instantaneamente. E aquele garoto não entende nada, ele só fala assim: eu quero conhecer esse Jesus. Então Daniel leva de volta ele para casa e ali ele explica todo o plano da salvação e aquele garoto se entrega a Cristo Jesus. Meus irmãos, nós aprendemos sobre Deus através do meio ordinário, a palavra revelada, tudo que nós precisamos saber está aqui. E o milagre veio então para testificar, assim como no livro de Atos, a palavra pregada. E aí Daniel não pôde mais ficar ali, nem o amigo dele. Então para onde eles foram? Fugiram lá para o norte, para a região onde nós estamos, e Daniel chegou na nossa vida. Hoje tenho discipulado Daniel, cuidado da vida dele, né? A família não sabe que ele está ali, mas ele é como um João Batista. A gente chega em qualquer lugar e ele começa a falar de Cristo Jesus. Essa foto nós estamos numa cafeteria, a gente começou a jogar dominó, e aí então ele convidou 2 pessoas para jogar dominó, essas 2 pessoas que vocês estão vendo na foto. E aí no meio do jogo do dominó ele virou para essas 2 pessoas, ele fala assim: você conhece Jesus? Mas não o profeta que está no Corão não, o Filho de Deus, o Salvador. Eu falo: Daniel, calma Daniel, não é assim, faz amigos, amizade primeiro, ganha confiança. Ele: não, Júnior, eles precisam saber. E eu falei: ai Daniel, calma Daniel. E aí chega o garçom: vamos tomar o quê? Um café, um chá? Tá bom. Mas espera aí garçom, senta aqui. Sabia que Jesus não é só um profeta? Jesus é o Filho de Deus, Salvador. Daniel, vai com calma Daniel. Então, ore muito por ele, porque ele quer e ele fala de Jesus para todo mundo, mas isso tem um custo muito grande. Ore para que Deus proteja a vida do Daniel.
Meus irmãos, isso é um pouco daquilo que nós, não somente eu e minha família, mas nós como igreja presbiteriana de Silva Jardim, temos feito ali. E Deus tem nos chamado para participar mais e mais da obra de Cristo Jesus. Por isso, continue a orar por nós. Continue a orar por nossa igreja. Continue a orar por proteção para os cristãos e para aqueles que têm se convertido. Muitas e muitas histórias de perseguição. Essa é a realidade do Iraque. Mas, meus irmãos, não orem para que a perseguição termine. Isso é bíblico. É através da perseguição que a igreja cresce tantas e tantas vezes, como foi no livro de Atos. Mas ore por força, ore por sabedoria, ore por coragem, ore para que a palavra de Deus cresça ainda mais na perseguição. Que Deus continue abençoando a todos nós e a igreja presbiteriana ali no Iraque. Eu vou deixar o último slide antes da gente ler o texto da palavra de Deus, é o próximo. Se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser adotar um adolescente no nosso projeto para se comprometer a orar por ele, abençoá-lo financeiramente, pode entrar em contato no WhatsApp ou comigo depois no final do culto. E eu te convido nesse instante a baixar a sua cabeça para que a gente ore por esse povo e pela nossa igreja. Querido Deus, nós te somos gratos porque é o Senhor quem salva. E nós te agradecemos porque o Senhor nos convida a participar desse processo de salvação na pregação da palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso, Deus, continue a abençoar essa igreja e a nos abençoar ali no Iraque, Deus, para que a Tua palavra continue a ser pregada com fidelidade. E Deus, que as pessoas ao escutarem a Tua palavra, sejam quebrantadas pelo Teu Santo Espírito, sejam salvas e transformadas pela Sua maravilhosa graça. Por isso, Deus, nos dê condições emocionais, físicas e espirituais, para Deus pregarmos a Tua palavra do outro lado da rua, até do outro lado do mundo. Continue a usar essa igreja, continue a tocar na vida das pessoas aqui, das famílias aqui, para se envolver cada vez mais na Tua obra, tanto aqui na cidade de Curitiba, até os confins da terra. Pedimos a Deus proteção, pedimos força, Deus, pedimos coragem, tanto para nós aqui, ó Deus, quanto para com os cristãos perseguidos ali no Iraque e entre os países árabes ali, ó Deus, no nome de Jesus, sê com eles, ó Deus, fortalece, ó Deus, enxuga as lágrimas, ó Deus, conforta, ó Deus, o coração dos enlutados ali, ó Deus, pelas perdas, das perseguição, ó Deus, sê com a Tua igreja, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu te convido a abrir a sua palavra, a Bíblia, em Gênesis capítulo 25, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, eu vou ler do versículo 19 até o versículo 34 de Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom.
Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, Deus, Ele move os seus planos, Deus, Ele move os seus propósitos de maneiras que nos pegam tantas vezes desprevenido, muitas vezes nos encontram despreparados e produzem em nós um resultado que jamais a gente poderia ter criado. Isso nos leva à nossa passagem dessa manhã. Nós veremos Deus aqui lidando em particular com a família de Isaac de maneiras surpreendentes. Vamos ver nessa manhã que o nosso Deus, Ele é um Deus de surpresas. A primeira surpresa de Deus aqui no texto é sobre uma luta surpreendente. E para entender isso, a gente vai lembrar que Abraão, ele morre a partir do capítulo 25 e surge a pergunta: quem vai ser aquele herdeiro? Quem vai ser aquele que vai carregar a promessa feita lá em Abraão, estendida, né, até os seus filhos, que iniciou de fato lá em Adão, em Gênesis 3,15. Quem vai ser esse fio condutor que vai levar então a herança, a vinda de um Salvador que vai libertar a nação de Israel? E aí, obviamente e logicamente, todos acreditam que é o primogênito, chamado Ismael, por ser o primogênito. Mas Deus, Ele começa então a entregar essas surpresas para essa família. Deus sim abençoa Ismael, como nós vemos ali no capítulo 25, a partir do versículo 18, Deus cumpre a promessa que Ele fez à sua mãe Agar, de abençoar os descendentes de Ismael, que se tornam príncipes sobre 12 poderosas tribos. Mas, de maneira surpreendente, Deus escolhe Isaac para ser o fio condutor dessa promessa, como está descrito ali no capítulo 21, versículo 12, mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque é por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Ou seja, ele era escolhido, ele era o bebê do milagre. Mas agora surge a pergunta: como que isso vai se desdobrar na vida de Isaac? A gente vê então o nosso texto, a partir do versículo 20, que Isaac era de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Aí então começa essa luta surpreendente, porque quando finalmente Deus concede e entrega uma esposa para Isaac, essa mulher, Rebeca, ela era o quê? Ela era estéril. Olha só, que surpresa. Poxa Deus, eu estou com 40 anos de idade, eu sou o escolhido para ser o fio condutor da promessa, e o Senhor me dá uma esposa estéril. Ali começa essa luta de Isaac nessa família, porque se Rebeca é estéril, ela não vai poder ter filhos. Quer dizer então que a bênção do Senhor vai terminar ali? Mas não, Deus, Ele é fiel, e Isaac, na sua angústia, nessa sua luta surpreendente, no versículo 21, diz que Isaac, ele orou ao Senhor por sua mulher, e na continuação do versículo, nós temos a resposta de Deus para a oração de Isaac, que dobra o seu joelho. Diz ali que o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E agora você pode estar pensando: cadê essa luta surpreendente? Afinal, Isaac ora e Deus atende a sua oração. Mas, meus irmãos, não perca esse detalhe tão importante. Isaac, ele tinha 40 anos quando ele orou, quando ele recebeu ali por Rebeca, sua esposa. Mas no final do versículo 26, vai dizer que Isaac, ele tinha 60 anos quando Rebeca, ela concebeu. Meus irmãos, olha que luta é essa. 20 anos de uma luta contra a esterilidade, 20 anos de dor, 20 anos de angústia, 20 anos de confusão. 5 anos, já se passaram 10 anos. Deus,
Cadê o meu filho, Senhor? 15 anos, 19 anos nessa luta com Deus. É assim, meus irmãos, que tantas vezes Deus trabalha nas nossas vidas. Os propósitos de Deus para nossas vidas, muitas vezes, vêm com lutas surpreendentes nas nossas vidas. Elas são complexas, elas nos pegam de surpresa, mas é assim que Deus trabalha. Olha só, isso não foi na vida de Isaac, mas o seu neto José, ele passa por isso. O sol, a lua, as estrelas, esse sonho, essa promessa de Deus se curvando perante José. Mas o que aconteceu com José? Odiado pelos seus irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, foi parar no Egito e ainda dentro de uma prisão. E José devia estar pensando: Deus, que luta é essa? Por que isso está acontecendo comigo? Como eu vou abençoar o seu povo? Foi assim com Moisés também, 40 anos ali no deserto, apacentando um rebanho de ovelhas, antes de ser o grande libertador de Israel ali do Egito. A gente vê também Davi, esse jovem que foi ungido rei de Israel, mas teve que fugir por conta da sua vida, das garras ali de Saul. Os discípulos de Jesus, que esperavam o Messias, e quando esse Messias vem, ele não libertou a nação de Israel de Roma, mas ele morre numa cruz. A luta, meus irmãos, ela pode ser surpreendente. E não vai terminar tão fácil assim não, porque Rebeca, quando ela é engravida, e poderia ser só motivo de alegria, finalmente essa luta terminou, eu engravidei, mas ela começa a ficar preocupada, porque a barriga dela está mexendo demais. Você, mulher que já foi mãe, sabe que quando os movimentos começam a diminuir dentro da barriga, é motivo de preocupação, traz uma ansiedade. Para Rebeca foi ao contrário, era muito movimento. Ela falou: se isso está acontecendo, por que vivo eu? Ou seja, ela vai consultar a Deus, ela não está entendendo nada do que está acontecendo com ela, porque isso está estranho, essa luta dentro do seu ventre. E não é interessante, meus irmãos, que quando Deus, Ele entrega as bênçãos que nós estamos pedindo para Ele, essas bênçãos vêm com um conjunto totalmente novo de responsabilidades e desafios? Não foi assim quando você e a sua esposa oraram por um filho, e esse filho vem, então Deus concede essa bênção para você, e agora você está perdido, porque você tem que aprender agora a educar uma criança. Você tem que aprender em como disciplinar uma criança, o orçamento agora tem que ser maior. São desafios e responsabilidades que vêm com a bênção do Senhor. É assim no casamento. Você, jovem, que está pedindo para Deus uma varoa, um varão, saiba que quando essa bênção no casamento chegar, você vai ter que ter um investimento enorme de energia para nutrir esse casamento com amor, para você manter esse casamento saudável. São responsabilidades, desafios com essa bênção que Deus nos dá. É assim com o emprego, é assim com o carro, é assim, meus irmãos, com a maior bênção que Deus já nos deu hoje. Quando nós estávamos aflitos, exaustos, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e a gente naquele desespero entendeu que Jesus Cristo é Senhor, e a gente falou: Deus, eu preciso da salvação, eu preciso ser liberto do pecado, venha me salvar. E nesse dia, meu irmão, Deus, Ele te dá um novo coração, Deus te dá a bênção da salvação, mas agora você vai lutar diariamente com a sua natureza pecaminosa dentro de você. São lutas que Deus nos traz, mas é assim que Ele trabalha, é assim que Ele nos faz crescer, é assim que Ele nos expande, nos mantendo sempre dependentes dEle. É assim que Rebeca faz, ela sente essa luta e ela fala assim: eu vou buscar ao Senhor, como se ela já tivesse lido Filipenses 4,6, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, diante de súplicas, ações de graças, apresentem as suas orações diante de Deus. Rebeca, ela dobra o joelho, ela ora diante dessa luta surpreendente. Foi isso que Isaac fez, foi isso que ela fez. Por isso, meus irmãos, essa é uma palavra para você hoje. Você pode orar, você pode confiar em Deus, você pode buscar ao Senhor. Isaac poderia ter olhado para o exemplo do pai dele, que esmoreceu na fé.
e tentou dar um jeitinho para cumprir a promessa de Deus de um filho, como Abraão fez com a sua serva. Não! Isaac colocou o joelho no chão e falou: Deus, o Senhor tem uma promessa para a minha vida, é uma luta incrível, mas eu vou buscar o Senhor. E Rebeca faz a mesma coisa. Você pode orar e confiar em Deus. Meus irmãos, você não precisa repetir o erro dos seus pais, você pode orar e confiar em Deus. É isso que eles fizeram. E agora, qual é a resposta de Deus? Nós temos a segunda surpresa de Deus aqui, uma troca surpreendente. Além de uma luta surpreendente, agora uma troca surpreendente. A oração de Rebeca não é uma oração de louvor, é uma oração de angústia. Na sua angústia, ela pergunta: por que isso está acontecendo comigo, Deus? E Deus responde a oração de Rebeca, assim como Ele respondeu a oração de Isaac, e responde às nossas orações hoje. Deus vira para Rebeca no versículo 23 e Ele fala assim: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos se separarão desde o seu interior, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Meus irmãos, isso significa surpresa. Mais uma vez Deus surpreendendo essa família, porque a primeira surpresa aqui é que ela está esperando gêmeos. Isso é uma grande surpresa, né? A segunda surpresa é que haverá uma divisão entre esses 2 filhos. A terceira surpresa é que eles vão lutar entre si, exatamente como eles já estão lutando no ventre de Rebeca. Ou seja, essa luta é uma metáfora para aquilo que vai acontecer no futuro entre esses 2 irmãos. Mas a surpresa maior de Deus é essa, que o mais velho, ele vai servir ao mais novo. E isso era chocante. Isso era uma baita de uma surpresa, porque o primogênito, o mais velho, era quem recebia a porção dobrada, a herança ali. Mas Deus diz aqui: olha, não vai ser assim. Deus está dizendo: vai ser ao contrário. E isso é a maneira que Deus quis. Na sua soberania e nas suas surpresas, Ele escolhe o mais novo. E como é essa troca? No versículo 25, a gente vai entender um pouquinho sobre o nascimento desses garotos, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa troca improvável. O versículo 25 fala que o primeiro nascer era ruivo e peludo, como um manto de pelos, por isso chamaram de Esaú. Depois, no versículo 26, nasce o seu irmão como agarrado ao calcanhar de Esaú, por isso deram o nome dele de Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar, figuradamente trapaceiro. Desde a da saída do ventre, Jacó já está tentando puxar o irmão e tomar o primeiro lugar. A última vez que a gente vê isso na palavra de Deus, meus irmãos, é em Gênesis 3,15, como a serpente ali profetizada, como aquela que vai ferir o quê? O calcanhar da semente da mulher. Ou seja, o autor está nos ensinando que Jacó, ele não é digno da bênção do Senhor, mas Deus ainda assim o escolhe pela sua graça. Meus irmãos, no versículo 27, a gente entende agora um pouco mais sobre esses irmãos, para entender mais ainda sobre essa troca surpreendente, porque no versículo 27 diz que eles cresceram, e Esaú ele se torna um exímio caçador, um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó é totalmente o oposto, o contrário. Ele era calmo, ficava habitando entre as tendas, ou seja, esses irmãos eles não poderiam ser mais diferentes do que isso, né? Esaú é forte, é um caçador destemido, e Jacó é quieto, caseiro, aquele que pensa, aquele estrategista, e Deus justamente está nos ensinando que Ele não escolhe o mais forte, Deus não escolhe o mais habilidoso, mas Ele escolheu aqui o mais fraco, pela sua soberana graça. E por último, agora um detalhe importante sobre os pais dos garotos, porque a partir do versículo 28 diz que Isaac amava Esaú por causa da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Esse detalhe aqui, eu acredito que está aqui justamente para mostrar que Esaú ele tinha também, além de todas as características, além de ser o primogênito, o favor do seu pai terreno. Mas Deus, Ele olha para Jacó e fala, você vai ter o favor do seu pai aqui espiritual, porque Deus tem outros planos.
Deus tem as suas surpresas. E milhares de anos então, meus irmãos, nós veremos Paulo usando justamente essa história lá em Romanos para nos ensinar sobre a sua soberana eleição na hora da salvação. É assim que Deus trabalha, com as suas surpresas, com a sua graça. Por isso, no reino de Deus, meu irmão, não há espaço para vanglória. Não há espaço para chegar e falar: reverendo Levi, se não fosse aqui eu no conselho, olha, as coisas não seriam tão boas não. Olha, reverendo Levi, se não fosse eu aqui na direção da SAF, as coisas não seriam tão boas não. Olha, meus irmãos, se não fosse eu ali no Iraque, esse projeto não ia dar certo não. Não é assim, meus irmãos. É a graça de Deus nos escolhendo. É a graça de Deus nos capacitando. É a graça de Deus conduzindo a história do seu povo para a sua glória própria, a glória de Deus. É assim que Ele trabalha. Meus irmãos, além dessa luta surpreendente, dessa troca surpreendente, nós veremos esse último ponto sobre uma venda surpreendente. Porque se a gente já entendeu que, obviamente, logicamente, Esaú deveria ser o escolhido, mas Deus quer de uma outra maneira, como essa troca vai acontecer? Nós vemos então a história dessa troca, essa negociação, essa venda desse direito de primogenitura. Vamos relembrar, lendo a partir do versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, essa história é muito simples, mas ela é carregada de informações valiosas e preciosas, porque a gente vê Esaú chegando do campo e ele está exausto. Algumas versões faminto, esmorecido. O fato é que por 2 vezes o texto vai dizer que Esaú ele chega exausto, esmorecido e faminto. E ele vai encontrar o seu irmão Jacó fazendo o quê? Cozinhando. O que Jacó está cozinhando? Lentilhas, é uma sopa. E aí Esaú chega tão faminto que ele fala assim: olha, me dá um pouco desse seu cozinhado vermelho. Meus irmãos, olha só, lembre-se que Esaú, ele é um caçador. Esaú gosta do quê? De caça. Ele gosta de carne. Mas nesse seu apetite, nessa sua fome, nesse seu desejo por comida, ele trocou picanha por caldinho. Para pensar nessa troca. Esse é o desejo dele, é a fome dele, é isso que ele quer. E ele fala para o seu irmão: olha, me dá um pouco desse cozinhado. E Jacó, se lembra, ele é o quê? O estrategista, aquele que pensa. Ele fala: te dou, mas com uma condição: você vai me vender o seu direito de primogenitura. Vende-me primeiro. Olha só a resposta: tá bom, eu vendo. Não, jura-me primeiro. Que tipo de resposta é essa? É de alguém que está planejando isso faz tempo, está esperando a hora, está achando a oportunidade, vai explorar aquela fraqueza momentânea. E nessa fraqueza momentânea, nesse desejo, Esaú ele fala: de que me adianta esse direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Meus irmãos, você acha que Esaú ia morrer de fome? É claro que não. Ele não ia morrer de fome coisa nenhuma. Mas essa é a tendência, esse é o resultado do desejo descontrolado. Essa é a lógica do desejo descontrolado, desse apetite, desse prazer momentâneo. E ele se entrega ao seu apetite, a esse prazer momentâneo, e ele vende, ele despreza, ele age por impulso, ele despreza a sua herança, essa sua primogenitura. É isso que Adão fez, meus irmãos. Quando ele trocou algo passageiro, algo momentâneo,
pela eternidade. Essa história é profunda, porque o povo de Israel, ouvindo essa história pela primeira vez ali no deserto, devia estar pensando: é isso que acontece quando nós trocamos, quando nós vendemos as bênçãos do céu por prazeres momentâneos. Porque esse mesmo povo, na primeira dificuldade que teve no deserto, o que eles desejaram? Como eu queria voltar para o Egito. Por causa do que o texto diz? Dos pepinos, dos melões e dos peixes. Eles estavam trocando as bênçãos eternas e espirituais de Deus por prazeres momentâneos. Por isso, meus irmãos, essa história é um alerta solene para as nossas vidas hoje. Porque precisamos nos ver livres de corações como de Esaú e de corações como Jacó. Porque muitas vezes nós, sim, somos todos como Esaú. Nós, como ele, nós podemos ser controlados pelos nossos apetites. Como Esaú, nós podemos fazer trocas péssimas por conta desses nossos apetites. Deus, é só uma checada aqui no Instagram, daqui a pouco eu vou fazer minha devocional. Deus, é só uma checada no meu Facebook, daqui a pouco eu dobro o meu joelho para ter um momento de intimidade, de oração com o Senhor. Deus, ir na igreja nesse domingo em Curitiba, nesse frio, debaixo do edredom, deixa eu ficar aqui dormindo mais um pouquinho. Deus, daqui a pouco eu vou fazer aquele estudo e vou ler aquela literatura que vai me edificar, porque agora eu preciso tanto terminar aquela série na Netflix. Nós achamos que essas trocas, elas são inofensivas, mas nós estamos trocando e desprezando aquilo que Deus chama de precioso. Meus irmãos, se você está aqui nessa manhã e tem trocado a bênção eterna da salvação da sua alma por prazeres transitórios desse mundo, saiba que essa troca é muito pior que a troca de Esaú. É uma troca terrível. Nós precisamos estar próximos de Deus, mas muitas vezes nós também somos como Jacó. Nós trapaceamos, nós planejamos atalhos para fazer acontecer a vontade de Deus pelos nossos próprios meios. Nós aproveitamos as fraquezas do outro em benefício próprio. Nós exploramos as pessoas. Nós fazemos isso no nosso trabalho, nós fazemos isso no nosso casamento, com os nossos filhos, muitas vezes até dentro da igreja. Por isso nós temos que nos ver livres de corações como o de Esaú e de Jacó. Porque o ponto aqui é que nenhum dos dois, eles devem ser exemplos para a nossa vida. Jesus Cristo deve ser o exemplo para a nossa vida. Ele sim, o maior de todos, o filho maior de Isaac, aquele que veio para fazer a troca mais surpreendente de todas, porque ele trocou a sua vida, não para pegar a nossa bênção, mas para pegar a nossa maldição. Ele se fez fraco por nós, ele morreu na cruz para nos salvar. Ele não morreu na cruz para fugir da sua missão, mas Jesus Cristo, ele morre naquela cruz para cumprir a sua missão. Ele que poderia ter se aproveitado daquele momento de fraqueza dos seus discípulos que queriam consagrá-lo rei sobre Israel. Ele não foi para isso que eu vim. Ele, quando realmente estava de fato exausto, faminto, ele não aceitou a proposta do inimigo, mas ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de toda a boca que sai de Deus. Ele sim é o nosso maior exemplo. Por isso, meus irmãos, ao ir a essa mesa nessa manhã, se lembre que Deus é um Deus de surpresas, sim. E a maior surpresa de Deus foi dar o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Por isso, quando Deus traz os seus planos, os seus propósitos para a sua vida, se lembre que muitas vezes vai vir lutas nesse caminho, mas confie no Senhor, porque no final Ele sempre vai te engrandecer para a glória dEle, sempre Ele vai te abençoar para a glória dEle, porque é assim que Ele trabalha. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus faça a cada dia mais brilhar o rosto dEle sobre a sua vida, e que você o glorifique em todos os seus caminhos. Deus te abençoe.